Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante relacionado aos relacionamentos abusivos. E vale a pena a gente entender, que relacionamento abusivo ele pode existir, em ambos os gêneros, tanto feminino quanto masculino. E que por vezes a gente só atrela o campo feminino. Talvez porque na maioria das vezes, isso é mais notificado ou mais visto, mas não necessariamente que não exista com homens também. E relacionamentos abusivos no que se refere à família, a amizades e entre outros tipos de vínculos. Então, gostaria que você conferisse um pouco mais, na continuidade desse vídeo sobre esse tema. Primeiramente, nós vamos falar a respeito do que seria um relacionamento abusivo. A ideia seria entender que relacionamento abusivo passa pela questão de privação da liberdade, ou seja, o sujeito que vive numa relação, seja ela com quem for, uma relação parental, uma relação com amizades, uma relação afetiva, em que ela não tem a liberdade de se expor, de ter a sua independência, a sua autonomia, sem ser controlada, sem ser vigiada e sem ser criticada ou julgada pelo outro. Não que a crítica, não possa existir nas relações, até porque elas fazem parte, digamos assim, até para entendermos, o que a gente está colaborando ou não para uma relação fluir bem ou mal, Então, críticas, e sugestões, conselhos, eles são necessários. O problema é quando tudo se refere a críticas, tudo se refere a certos tipos de coações, que a pessoa vive, como privação da liberdade, do que usar, de fazer coisas que gosta, de fazer, ter hábitos, na verdade, em geral, que a pessoa, quando estava sem esse tipo de relação, ela fazia, mas passou a ser privada disso, E um ponto importante também para a gente ressaltar é que, além da falta de liberdade, a pessoa acaba sofrendo um tipo de pressão psicológica, por muitas vezes manipulada, e feita pela outra pessoa, dessa relação, em que influencia muito na autoestima, na autoimagem, na autoconfiança da pessoa, e ela passa a acreditar que isso é uma verdade. Muitos acabam confundindo e achando que esses tipos de relação, na verdade, não são relações abusivas, e sim relações que a pessoa gosta muito da gente, que a pessoa quer proteger a gente. Mas não, por muitas vezes a pessoa quer ter uma posse sobre nós, quer ter um domínio dos nossos passos, quer ter um controle dos nossos atos e direcionamento do que devemos fazer na nossa vida, Então eu acho importante para a gente repensar esse tema e repensar se a gente está passando por isso na nossa vida, reavaliar como a gente conduz os nossos relacionamentos e como a gente permite que as pessoas estejam, e façam movimentos nos relacionamentos com a gente, Ou seja, até que modo, até que ponto, digamos assim, eu permito que a pessoa interfira, influencie, e até que ponto eu traço um limite, uma barra que se torna fundamental e necessária para eu ter a minha individualidade, para ter a minha liberdade, a minha independência, a minha autonomia, A partir de situações, por exemplo, como você não pode vestir tal coisa, você não pode falar assim, situações em que você às vezes acaba sendo agredido, verbalmente, fisicamente, sendo inclusive impedido de viver ou estar com outros grupos sociais, porque aquela pessoa que está com você não quer. Isso é uma privação de liberdade, isso é uma relação abusiva que traz para você um impedimento, e você se torna um prisioneiro, engaiolado, digamos assim, dentro daquele universo único e exclusivo que a pessoa quer que você esteja. Então, não confunda amor, não confunda carinho, dedicação com um tipo de atitudes que privam e que levam você a não ter o
seu livre-arbítrio, digamos assim, né? Então, assim, é fundamental repensarmos isso. É fundamental quando estamos, né, inseridos num contexto desse e que a gente não sabe como conduzir ou como sair desse contexto, buscar uma ajuda psicológica, justamente para a gente conseguir visualizar melhor essas situações, né? Quando elas são, obviamente, né, divididas com o terapeuta, e buscar estratégias mais assertivas para conseguir dar passos rumo à liberdade, rumo à autodescoberta, rumo à autoestima, para se valorizar e saber quais relações você deseja ou não viver, né, na sua vida, e você também saber o que você quer, o que você não quer, o que você precisa passar e o que você não precisa passar, ou seja, a descoberta da escolha, a descoberta da sua própria vontade sobre as coisas, né? Sobre quem estar, com quem estar e como estar, tá? Então fica como dica pra gente repensar um pouquinho sobre esse tema, né? E vale a pena, assim, não só a questão da reflexão, mas também as comparações, né? Com algumas dicas que eu dei para ver se isso cabe ou não na sua vida. E aí, quem sabe, você troca um pouco disso comigo. Posta aí algumas perguntas, algumas dúvidas e eu respondo, né? Inclusive nos stories que eu vou publicar, também colocando perguntas que serão, né, abordadas de forma anônima, né? Para quem fizer para mim, e eu vou responder lá também, e aí a pessoa tem acesso a essas respostas, combinado? Então, prazer revê-los novamente, e outros vídeos serão feitos mais tarde, falando sobre diversos outros temas, para a gente dar sequência a reflexões do nosso cotidiano que abarcam a psicologia e a nossa atuação com as pessoas, tá bom? Um beijo grande para vocês, até o próximo encontro. Tchau!